neste tema desta noite, ressuscitando a efusão no Espírito Santo. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você sabe na sua casa, pode rezar comigo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criastes enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte, viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você não sabe, esta oração ela é chamada de Veni Creator. Ela foi a oração oficial da igreja por muitos anos para clamar, para pedir o Espírito Santo. Então, é a oração do Veni Creator, né? Eu estou lendo aqui no livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Quem aí faz a consagração mariana sabe que nos exercícios que nós fazemos para se consagrar, tem dia que a gente reza essa oração diariamente, a oração do Veni Creator, mas ela foi a oração oficial da igreja durante muitos anos para clamar o Espírito Santo. Por isso, como nós estamos tratando nesta noite sobre Espírito Santo, eu quis, com muito carinho, iniciar esta pregação rezando o Veni Creator. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Eu vou lendo. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você está com a sua Bíblia na sua casa, beije a sua palavra de Deus em sinal de respeito e veneração. Meus irmãos, vamos entender aqui algumas coisas nesta noite. Nicodemos, ele era fariseu.
Fariseu era o nome que era dado aos homens da lei da época. Então o fariseu, ele era um grande líder dos judeus. Tanto que aqui a Bíblia vai dizer que ele era príncipe dos judeus. Ele tinha um cargo de liderança, ele tinha um cargo de governo, ele era um líder da época. O que se fosse nos nossos dias, nós chamaríamos ele de, se fosse nos nossos dias atuais. Então ele recebeu o nome de fariseu, ele era líder, membro ali do grande liderança do povo judeu e era também membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Significa conselho. Era como se fosse o Supremo Tribunal dos judeus, que foi instituído pelo rei Josafá. Foi o rei Josafá que instituiu então o Sinédrio, sendo então um grande conselho de homens poderosos, os influentes da época, que então eles legislariam as leis para comandar o povo judeu. Eles então tinham o poder de resolver assuntos de caráter tanto religioso, tanto de caráter secular. Então o Sinédrio, ele era composto de vários homens, e então esses homens eram todos homens poderosos, homens influentes, homens ricos, e eles tinham o poder de legislar tanto em âmbito religioso, como também em âmbito secular. Porém, algo que o Sinédrio não poderia fazer era exercer ou executar penas capitais. Mas eles podiam mandar prender, eles podiam coagir, eles podiam interrogar, mas eles não tinham poder em si para então exercer penas capitais. Por exemplo, a pena de morte, condenar alguém à morte. Tanto que é por isso que quando eles prendem Jesus, a gente vê aquela cena, que eles então levam para Caifás, de Caifás leva para Anás, de Anás então chega então no imperador romano, porque para que fosse então condenado alguém à morte, era preciso ter a autorização do governador romano. Então, ou seja, o Sinédrio ele tinha um grande poder para prender, para coagir, e acima de tudo, ele tinha um grande poder de influência na massa, tanto que se nós formos vermos, talvez a gente poderia aqui até afirmar nesta noite, que quem foi os grandes responsáveis para condenar Jesus à cruz foi o Sinédrio. Porque foi eles quem foram coagindo Pilatos, eles foram coagindo o povo, e eles iam fazendo burburinho no meio do povo para crucifica-o. E Pilatos dizia, eu não vejo culpa neste homem. E eles diziam, se liberar este homem não és amigo de César, porque todo aquele que se declara rei é contra César. E eles então foram manipulando toda aquela situação, a ponto então de Jesus ser condenado à morte e morte de cruz. Lógico, eu estou dizendo aqui de maneira humana. Nós sabíamos que isso tinha que acontecer porque era para a salvação nossa e já havia sido profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes. Ok, mas humanamente falando, nós estamos dizendo nesta noite que esses homens foram então os grandes manipuladores para que Jesus fosse condenado à morte e morte de cruz. Você está me entendendo? Sobe no chat se você está me entendendo. Quem era o chefe do Sinédrio na época de Jesus? Caifás. Caifás, que era sogro de Anás. Então, ou seja, estava em família. Caifás era o que nós chamamos de sumo sacerdote. Ele era o presidente do Sinédrio. O Sinédrio, ele era dividido em 3 categorias de membros. Então existia várias pessoas e eles eram divididos em 3 classes. A primeira classe que existia dentro do Sinédrio era então os sacerdotes mais amigos do presidente, do sumo sacerdote, no caso, Caifás. O que estes homens mais próximos, vamos dizer, do primeiro escalão faziam? Eram os tesoureiros do Sinédrio. Eram eles quem cuidavam de todo o dinheiro que era arrecadado no templo na época de Jesus. Tanto que Jesus vai lá naquele episódio, que ele entra com um chicote e ele começa a derrubar as tendas dos vendilhões dos templos, dizendo, fazeis da casa do meu pai uma casa de comércio. Então, ou seja, é ali, então, dentro do templo, que Jesus condena, então, o comércio existente na época. Era estes homens quem vendia ali os animais para que fossem sacrificados. Então, no primeiro escalão do Sinédrio, próximo a Caifás, que era o sumo sacerdote, existiam, então, os tesoureiros que controlavam todo o dinheiro arrecadado no templo. A segunda categoria de homens que nós vamos encontrar no Sinédrio era o que nós vamos chamar então dos anciões,
que eram então os anciões que representavam a aristocracia sacerdotal. A aristocracia do grego significa aristocrateia, que significa governo dos melhores. Então, ou seja, no segundo grupo de homens do Sinédrio, nós vamos encontrar então os anciões, que eram então aqueles que representavam a aristocracia. A aristocracia... É que levantaram uma placa para mim, que a gente, peraí, eu preciso parar para ler, cara. Ah, ok, tá bom. É que eu não posso dar close mais, gente. O diretor soltou do meu ponto aqui e falou, lê a placa, aí eu tive que parar, tá bom? É por isso. Vamos voltar aqui. Então, a segunda categoria de homens do Sinédrio era os anciões, que representava a aristocracia sacerdotal, né? A aristocracia era uma forma de organização que quem comanda é uma classe privilegiada. Quem fazia parte desta categoria dos anciões do Sinédrio? Nicodemos. E um outro nome também conhecido por nós, José de Arimateia. Lembra José de Arimateia, que é quem vai ajudar Nicodemos a tirar Jesus da cruz? Nós já vamos chegar lá. Calma aí, segura as ondas, nós já vamos chegar lá. Nós estamos entendendo quem é o Sinédrio para nós chegarmos lá na Sexta-feira Santa com Nicodemos e José de Arimateia tirando Jesus da cruz. Então, essa classe dos anciões eram homens muito ricos, respeitados, populares entre o povo. Eles eram homens que eram generosos, eles eram conhecidos pela sua generosidade, pela sua bondade, eram populares, todo o povo conhecia eles. Então Nicodemos e José de Arimateia fazia parte do segundo grupo dentro do Sinédrio. O terceiro grupo de pessoas que nós vamos encontrar dentro do Sinédrio eram os membros mais novos, que é chamado de escribas, que eram os que tinham que fazer as escrituras, vamos dizer, que escreviam tudo aquilo que acontecia dentro do templo. Eram os advogados, os letrados, os treinados em teologia, filosofia, direito. Então eram os homens letrados que faziam toda a parte escrita, que recebia o nome de escribas. Era o terceiro grupo de pessoas, de homens que comandavam o Sinédrio. Ou seja, o Sinédrio era então a forma de governo da época, que eles tinham poder de legislar tanto no âmbito religioso quanto no âmbito secular, mas não tinham poder de condenar ninguém à morte, por isso que eles levam Jesus para Pilatos. Foi eles quem manipularam, você está me entendendo? Eu já expliquei. Foram eles que manipularam todo aquele episódio, aquele teatro, para que Jesus fosse condenado à morte. E dentro do Sinédrio existiam três tipos de pessoas: os tesoureiros, os anciões e os escribas. E Nicodemos fazia parte do grupo dos anciões, de homens ricos, respeitados, populares e generosos. Porém, algo neste homem chamado Nicodemos, que é o nosso personagem principal desta noite, existe algo diferente neste homem. Embora este homem ele fosse rico, embora este homem ele fosse muito popular, embora este homem fosse muito generoso, algo no coração deste homem queimava. Algo no coração deste homem ardia. Existia nesse homem um cheiro diferente. Existia nesse homem um brilho diferente. Existia nesse homem um vazio na sua alma que queimava, que inquietava, a ponto dele ir encontrar com Jesus às escondidas. Nicodemos, nós vamos encontrar ele em 3 encontros com Jesus. Nicodemos teve 3 encontros com Jesus que a Bíblia nos narra. E eu gosto de dizer que além de 3 encontros, esses encontros também aconteceram em níveis diferentes, que você vai entender agora. O primeiro nível que eu quero chamar nesta noite é o nível inicial. O primeiro encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus, foi então aquele encontro do nível inicial, que é o que nós acabamos de ler, que está relatado no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo de 1 a 8, que nós acabamos de ler. Nicodemos então já tinha ouvido falar de Jesus, e quando ele ouve falar de Jesus, o seu coração queima. O seu coração dispara, e algo dentro da sua alma grita dizendo: este vazio é ele,
Este vazio que você tem é Ele que vai preencher. Este vazio que você tem na sua alma, só Deus pode preencher. Este vazio, esta sede, esta busca, essa ânsia que você tem no coração tem nome: Deus. E eu já digo isso para você também. Quantas vezes nós ficamos buscando coisas aqui, lá, acolá, mas nada preenche o nosso vazio. O vazio que você tem na sua alma não é emprego, não é carro, não é dinheiro, não é farra, não é orgia, não é prostituição, não é sexualidade, não é bebida. Nada disso vai preencher. O vazio existente na sua alma tem nome: Deus, Jesus Cristo ressuscitado. E este vazio só será preenchido quando eu e você estivermos plenamente na vontade dele, encontrados com ele. É isso. Nicodemos já tinha ouvido falar de Jesus, e dentro da sua alma, então, o seu coração dispara, algo grita e diz: vai procurar este homem, vai procurar este homem. E então Nicodemos, eu imagino ele indo à noite, às escondidas, à calada da noite. Eu imagino Nicodemos botando o capuz. Por quê? Porque ele era popular, ele era um homem rico, ele era conhecido no meio dos judeus. E Jesus então ali já estava começando a rolar a fama de Jesus na época. Jesus já tinha feito alguns milagres, Jesus já tinha feito ali algumas coisas que ele estava realizando, milagres, curas no meio do povo. E a sua fama já tinha começado a se espalhar. Tanto que a fama de Jesus já tinha chegado lá no Sinédrio, que ele curava, que ele dizia ser Deus, que ele dizia ser o Messias. E então Nicodemos vai às escondidas, com capuz, com capa, para ninguém reconhecer. Ele vai à noite, na calada da noite, no escuro. E eu acho lindo que então Nicodemos chega ali em Jesus cheio de dedos, assim como era comum na época, para que as pessoas fossem começar uma conversa. Ele chega ali, vamos dizer, jogando confetes em Jesus, dizendo: Rabi, sabemos que és o mestre. Ele primeiro chega ali, né, fazendo aquela massagem no ego de Jesus, como se Jesus fosse ligar para isso. Ele, coitado, ele diz: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos chega ali querendo fazer média com Jesus, dizendo: és mestre, ninguém pode fazer isso se não for de Deus. E eu imagino Jesus falando, né? A Bíblia não fala, mas Jesus fala: ô Nicodemos, para de palhaçada, vamos parar de firola, não precisa ficar jogando confete em mim. Deixa eu dizer uma coisa: em verdade te digo, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Jesus já deu direto Nicodemos, pau! Enquanto Nicodemos estava ali fazendo aquele jogo político, Jesus já mandou direto: Nicodemos, eu não preciso de jogo político. O que eu preciso é quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. Jesus já mandou direto. E Nicodemos sai daquele encontro dizendo: mas como é que pode eu, sendo velho, entrar na barriga de mamãe e nascer de novo? E Jesus falou: ei Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E então Nicodemos sai daquele encontro como uma criança que acabara de nascer. E eu entendo, este primeiro encontro com Nicodemos, que eu estou chamando de nível inicial, assim como eu e você. Muitas vezes a gente começa a caminhar na igreja, ou a gente busca a Deus por uma dor, porque a gente está precisando de um milagre, porque a gente está precisando de uma cura, mas é de maneira tímida, né? Quantas vezes a gente vai na igreja, quando a gente começa a caminhada, a gente vai com medo: será que alguém me conhece? Meu Deus, se alguém da minha empresa me vê, não é? Nossa, será que se meus amigos me verem, como é que eles vão pensar de mim? Vão começar a me chamar de Beato, de Beata, vão começar a chamar de Carola, não é isso? E a gente vai de maneira tímida ao encontro do Senhor, com medo de ser reconhecido, com medo do que vão pensar, com medo do que vão falar, com medo de assumir a nossa fé, preocupado ainda com as aparências. Eu preciso dizer para você: não se preocupe com as aparências. Deixa falarem o que quiserem falar de você. O que importa é o que Deus fala a teu respeito. Deixa que te chamem de Carola, deixa que te chamem de Quadrado, deixa que tenha um nome que querem te dar para você. O que importa é o que Deus fala a seu respeito. Para de se preocupar com as aparências. Que a gente seja como Nicodemos, que rasga o véu e vai na presença de Jesus sem medo. Sem medo.
O segundo encontro de Nicodemos com Jesus, ou o segundo relato que nós temos de Nicodemos com Jesus, é o que eu chamo de nível de discípulo convicto. Ele saiu do nível inicial e passou para o nível médio, um nível médio. É um discípulo convicto. Isso está narrado no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículo 50. Não precisa pegar que eu te conto. O que está acontecendo aqui? Está rolando uma reunião no Sinédrio, escondidas, à noite, de madrugadas escondidas, sempre à noite. O Sinédrio era terrível. O povo, terrível. Se tem alguém do seu lado, fala assim, terrível. Sinédrio era terrível. Escreve aí no chat, terrível, e põe fogo. Terrível, Sinédrio era terrível. Põe aí. O Sinédrio está rolando aqui uma reunião à noite. E eles estão fazendo justamente o quê? Armando para prender Jesus, fazendo ali uma artimanha para que Jesus fosse preso. Porque os milagres e os ensinamentos de Jesus já haviam começado agora a incomodá-los. Nicodemos então se levanta no meio da reunião e diz: nós não podemos julgar nenhum homem sem antes ouvirmos o que ele tem a nos dizer. Nicodemos aqui agora ele já está, eu imagino que agora ele já está batizado no Espírito Santo, aleluia. Porque ele já encontrou com Jesus, o doador do Espírito Santo, aleluia. E eu imagino, olha a inteligência de Nicodemos. Ele falou assim, não, vocês estão querendo prender Jesus? Ok. Ele não podia ainda se opor ao Sinédrio, ele ainda é um membro do Sinédrio até então. Mas ele fala, nós precisamos primeiro ouvir o acusado, o que ele tem a nos dizer. Eu imagino que naquela hora o que Nicodemos está esperando, ele fala, ei, se esses homens escutarem Jesus falar, assim como eu escutei ele falar no pé do meu ouvido, esses homens também vão ser batizados no Espírito Santo e eles também vão mudar de ideia. Eu preciso que você entenda, esses homens do Sinédrio, eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já sabiam que Jesus curava, eles já sabiam que Jesus libertava, eles já sabiam que Jesus fazia milagres, mas eles ainda não tinham tido um encontro com Jesus. O que estes homens queriam, o que Nicodemos queria propor ao defender Jesus, dizendo, vamos escutá-lo, era que esses homens tivessem um encontro com o Senhor, porque bastasse um encontro para o Senhor mudar a vida deles. O que eu quero trazendo para a nossa realidade, muitas vezes a gente fica falando de Deus, da igreja para o nosso familiar, e o que o nosso familiar, ele já conhece Deus, ele já sabe quem é Deus, ele sabe que Deus pode fazer, ele sabe que Deus pode mudar, ele sabe que Deus pode fazer um milagre, mas o que nós precisamos proporcionar para o nosso parente, não é ficar falando de Deus, é proporcionar um único encontro com Jesus, que se ele tiver um encontro com Jesus, assim como teve Nicodemos, esse teu parente vai ser batizado no Espírito Santo e vai mudar de vida. É isso que nós precisamos entender. O que Nicodemos queria, falou, não vamos prendê-lo sem antes ouvi-lo, porque Nicodemos falou, se nós demos a oportunidade para ele falar, ele vai chegar e vai dizer, ei, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, quem não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus, e esses homens vão ser batizados no Espírito Santo, e todos eles vão ficar impactados. O que nós precisamos muitas vezes, não é ficar falando, na cabeça dos nossos parentes. O que nós precisamos é proporcionar um único encontro deles com o Senhor, e nesse encontro Deus vai fazer a obra. Entenda, quem faz a obra é Deus. O que você precisa é abrir o caminho para que o teu parente tenha um encontro com Jesus. O encontro quem faz é Jesus, não somos nós. Amém? A nossa missão não é ficar falando, a nossa missão é levar o nosso familiar, o nosso parente, seu filho, seu marido, sua sogra, sua nora, sua cunhada, seu vizinho, não sei quem. Mas não é ficar falando, porque eles já sabem quem é Deus. Eles já sabem quem o Deus pode fazer. O que eles precisam é ter este encontro com o Senhor. É isso que Nicodemos queria aqui, neste segundo encontro com o Senhor aqui no Sinédrio. E o terceiro encontro de Nicodemos com Jesus, então, já é o final. É o nível máximo. É o nível final. Aqui, ele já não é mais o indeciso, ele já não é mais o discípulo às escondidas, ele já saiu também do discípulo convicto. E agora, ele assume o papel de discípulo assumido. É aquilo que está narrado em João capítulo 19, versículo 39. Jesus está morto. Quem vai tirar o corpo de Jesus?
Nicodemos e José de Arimateia, os dois membros do Sinédrio, que faziam parte do grupo dos anciões. Primeiro nós vamos entender. A Bíblia diz clara, eles pediram autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Então eles tiveram que ir lá se expor. Tiveram que ir lá e dizer: ei, nós queremos autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Então naquele momento ele teve que assumir publicamente que ele era um galileu, como chamavam na época, como um termo pejorativo. Quem seguia Jesus de Nazaré, que era da Galileia, então eles eram reconhecidos como Galileu, porque o termo cristão foi nascer depois, mais tarde, mas até aqui na morte de Jesus eram chamados dos Galileus. Então Nicodemos assume aqui a sua convicção: nós queremos tirar o corpo dele da cruz. E ele vai quebrando alguns tabus. Ele não se importa mais o que vão pensar, ele não se importa mais se vão julgar. Ele não está mais preocupado com o que vão falar dele, o que vão pensar dele. Ele não importa mais com o seu prestígio, ele não importa mais com o seu nome, ele não importa mais com a sua moral, ele não importa o que a sua família vai pensar. Ele se importa unicamente em ter o seu encontro com o Senhor ressuscitado. Ele quer, a única coisa que ele deseja é preencher o vazio existente na alma dele. A única coisa que ele quer é preencher esse anseio que o coração dele grita. Então agora ele quebra todos os protocolos, todos os padrões. Ele vai pedir primeiro para tirar Jesus da cruz. Ele se assume Galileu. Segundo, ele toca num corpo morto, o que também era abominado pelos judeus da época. Todos aqueles que se tocassem no corpo de um defunto era considerado impuro. Por isso que quando Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que ele toca no esquife. O que é o esquife? É o tecido que envolvia o morto. Então, ou seja, e por isso é que eles querem tirar os corpos da cruz, porque vai chegar a Páscoa e se tocasse ficariam impuros. Então Nicodemos, ele quebra todos os protocolos. Ele toca no corpo de alguém morto. Ele desce Jesus da cruz. E a Bíblia, eu acho lindo, porque a Bíblia diz, em 2 Crônicas 16:14, que levou uma contribuição caríssima, comparada ao que se gastava para o sepultamento de um rei. E foi Nicodemos, José de Arimateia, quem bancou tudo. Foi Nicodemos, José de Arimateia, quem doou o túmulo, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Então Jesus teve todas as honrarias de um rei, porque então Nicodemos reconheceu Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, a partir deste momento, Nicodemos agora fica conhecido como discípulo de Jesus. Todo o povo passa a reconhecê-lo como seguidor, como discípulo, não se importando com aquilo que iriam falar, com aquilo que iriam pensar, mas ele queria simplesmente preencher o vazio da alma dele e do coração dele que gritava. Nós precisamos entender algumas coisas. As pessoas nem sempre vão entender o seu chamado. Muitas vezes a sua família não vai entender sua vocação, o seu chamado, o seu ministério, porque o chamado e o ministério é para você, não é para eles. Então, humanamente falando, eles vão chamar você de louco, vão chamar você de absurdo. Onde já se viu deixar sua posição, o seu status? Você é membro do Sinédrio, você é rico, você é bem visto, você tem cargos, você tem lideranças, você tem nome, você tem status aqui. E você vai abandonar tudo isso por causa de um Jesus de Nazaré? Muitas vezes é isso que a gente escuta, quando você opta por dar o seu sim a Deus no seu chamado e na sua vocação. Mas você precisa entender, como eu tenho dito, o vazio da sua alma, somente Ele vai poder preencher. Quantas vezes eu escutei isso quando eu decidi há 9 anos atrás. Eu faço 9 anos de vida consagrada agora em maio, mês que vem. E quantas vezes quando eu deixei tudo eu escutei isso. Eu era diretor-geral de empresas, tinha status, tinha nome, entrava em bancos, falava com gerentes sem agendar, tinha amigos, tinha pessoas que batiam nas minhas costas, que diziam que eram amigos. E quando eu falei, estou indo embora para a comunidade, eu perdi prestígios, eu não entrava mais em bancos, amigos que se diziam amigos me abandonaram, porque eles diziam que eu estava louco em deixar a vida boa e confortável que eu tinha, para seguir um Deus que estava lá em Minas Gerais. Mas a gente precisa entender isso. O vazio da nossa alma e do nosso coração, somente Deus preenche. Não se importa com o que as pessoas vão dizer, vão julgar, vão te criticar.
Não é dinheiro, não é carro, não é cargo, não é isso que vai preencher a sua alma, é Deus. Não tenha medo, mesmo que se te julguem, mesmo que te critiquem, mesmo que te chamem de louco. Não tenha medo. Nicodemos não se importou com nada. Ele era rico, ele tinha prestígio, ele simplesmente jogou tudo por água abaixo para preencher o vazio da alma dele. Foi o que eu fiz há 9 anos. E se eu colocasse o microfone na boca dos meus irmãos de comunidade que estão nos acompanhando aqui, que estão nas suas casas, todos eles diriam a mesma coisa. Todos deixaram suas vidas, as suas histórias, para seguir um Deus, Jesus Cristo. Mas eu posso dizer para você, foi a melhor opção que nós fizemos nas nossas vidas. Eu posso dizer isso por mim. Foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. Em 9 anos de vida consagrada. Eu não me arrependo nem um dia de ter deixado tudo. Prestígio, status, dinheiro, cargos, fama, para poder servir este Deus de Nazaré. Vale a pena. Não tenha medo. Foi isso que Nicodemos fez aqui, nesse terceiro encontro com o Senhor. Então, o primeiro encontro, à noite, às escondidas. A segunda atitude dele com Jesus, defendendo Jesus diante do Sinédrio. E o terceiro agora, com Jesus morto. Mas eu imagino ali, e que isso fique de exemplo para nós também. Eu imagino ali Nicodemos, ao descer o corpo de Jesus da cruz, ele está feliz, porque ele está agora com o seu amado, o amado da sua alma. Mas porém ele está triste porque Jesus está morto. E ele fala, por que eu não aproveitei mais tempo? Por que eu não adiantei? Por que eu não estendi aquela conversa madrugada dentro? Por que eu não aproveitei mais tempo com o Senhor? Entenda, nós não podemos perder tempo da presença do Senhor. Todos os dias é dia de buscar a sua presença. Todos os dias é dia de buscar o seu querer. Todos os dias é estarmos na intimidade. Todos os dias nós temos que buscar a presença do Senhor. Esta sede da nossa alma que se renova todos os dias. Quanto mais Deus dá, mais nós queremos dele. Quanto mais nós damos para Deus, mais Deus quer de nós e nós mais queremos dele. E essa relação que não se esgota, essa relação que não se acaba, isso chama a alma que grita pelo seu amado. Ele nos desposou como as suas noivas e por isso nós só encontraremos descanso na presença dele. É isso. E aqui eu vejo também 4 dimensões do nascer de novo que Jesus ensina para Nicodemos. Nicodemos, ei, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Primeiro, o nascer de novo, Jesus deixou muito claro, é condição para ver e entrar no reino de Deus. Então, ou seja, a primeira dimensão desse nascer de novo é condição. A primeira dimensão é condição para entrar no reino de Deus. Quer entrar no reino de Deus? Quer ver o reino de Deus? Então é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Segunda dimensão do nascer de novo é contrária à carne. É contrária à carne. A natureza do Espírito luta contra a natureza da carne. E aquilo que está lindo, porque eu não tinha combinado isso, e o Moisés começou a rezando a oração inicial pedindo as virtudes, e citando Gálatas 5. E é justamente isso. O nascer de novo é esta briga do homem velho contra o homem novo. É as obras da carne que briga contra as obras do Espírito. E então este nascer de novo é abandonar aquilo que é velho. Porque Jesus disse, aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. E não tem como os dois caminharem juntos. Então o que a gente entende é, quando você nasce de novo, quando você é batizado no Espírito Santo, as coisas vão mudando em volta de você. A gente não precisa ficar pregando, olha a sua roupa, não assiste qualquer coisa, não escuta qualquer coisa, não precisa, porque o Espírito Santo te convence dessas realidades e você por si só muda de vida, porque aquilo que é o Espírito Santo entra e aquilo que é da carne sai, e não simplesmente uma mudança de roupa, de vestes, de Bíblia, mas também uma mudança de caráter, como nós dizíamos, é as virtudes que a gente vai assumindo para nós contra as coisas da carne. Aquele que é da carne, mas aquele que é do Espírito é do Espírito. Terceira dimensão do nascer de novo é uma nova vida concedida, tanto espiritual como eterna. E eu gosto de pensar algumas coisas, sabe, minha gente? Eu sou muito curioso com Bíblia. E o meu relacionamento com Deus,
Eu gosto de um relacionamento muito prático, muito direto. E algumas coisas da Bíblia eu vou buscando os entendimentos. Lógico que todo o caminho que nós fazemos com o Senhor, como cristãos, nós acreditamos na vida eterna. Sede santo como vosso Pai do céu é santo. Então todos nós caminhamos nessa busca pela santidade, para que nós podemos amanhã entrar no reino dos céus. Esse é o nosso objetivo principal. Mas eu entendo também que algumas coisas que Deus fala na Bíblia é já para começar agora, aqui na terra. E nós vamos completar isso no céu. Prova disso, Jesus com Nicodemos. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. Eu fui pesquisar hoje à tarde química e biologia. A água é H2O. Quem é bom em química? Eu não sou bom não, mas tem gente que é boa em química aí. Então a fórmula da água é H2O. Duas substâncias de hidrogênio, de oxigênio ou vice-versa, algo assim. Ok? Quem precisa de água? Todo espécie viva. Todo ser vivo, seja animal, seja planta, ou seja homem, precisa de água para sobreviver. Então quando Jesus diz, lógico, eu entendo todo o conceito de água. Água também é referência ao Espírito, é a água do batismo, é a água que nos purifica. Eu entendo tudo isso. Eu quero trazer para uma outra dimensão aqui agora. Quando Jesus diz, é necessário nascer da água, H2O. Então, ou seja, é para quando você está vivo, é para agora. Esse ser batizado no Espírito Santo, esse ser renascido de novo, não é apenas quando nós morrermos. É necessário hoje assumir a vida nova. Hoje é necessário ser batizado no Espírito Santo. Hoje é dia de ser batizado. Hoje é dia de assumir vida nova. Hoje é dia de renascer. Porque senão nós não veremos o reino dos céus. Então a água é para quem está vivo. Então, ou seja, não é para depois da morte, é para agora. Então quando é que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Hoje. Quando é que eu tenho que assumir vida nova? Hoje. Quando é que eu tenho que renascer? É hoje, não é para amanhã. Amanhã é pelo Espírito. Então, ou seja, pela água e pelo Espírito. O Espírito, se você for pesquisar Espírito, você vai encontrar várias conotações não corpóreas, em contrastes com o corpo material. Então aí sim, ou seja, vida eterna. Então, ou seja, renascer da água e do Espírito, que Jesus está ensinando para Nicodemos é: ei, Nicodemos, é agora. Para que então nós cheguemos também a uma vida nova no céu com Ele. Então, ou seja, hoje é dia de ser melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, porque uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela se torna melhor em todas as áreas. Por isso que nós precisamos ressuscitar nesta noite a efusão do Espírito Santo. Porque a quarta dimensão do nascer de novo é a criação de um novo homem, uma nova mulher. Quando eu e você nos permitimos renascer da água e do Espírito, nasce em nós um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, um novo esposo, um novo missionário, um novo pregador, um novo músico. Ah, minha gente, o Espírito Santo, ele leva você para outro patamar. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas você com o Espírito Santo de Deus, você vira uma superpotência. Você passa a ser muito melhor. Eu, Eduardo, posso ser um bom comunicador. Eu posso falar muito bem e ser um bom animador de plateia. Mas o Eduardo com o Espírito Santo de Deus, eu saio do padrão palestrante e atinjo o nível de pregador. Então quando a gente fala, as palavras vão tocando o seu coração e provocando mudança em você. O músico, por músico, ele pode cantar muito bem, ter toda a técnica, mas ele como músico, ele vai ser muito bom. Agora como músico com o Espírito Santo de Deus, ele sai do patamar de músico, ele entra no nível de ministro de música, e quando ele canta a gente vai arrepiando e você fala: meu Deus, que unção é essa? Você está me entendendo? Então por isso que nós precisamos decidir todos os dias ressuscitar a efusão do Espírito Santo de Deus. E eu acho lindo. Eu sempre gosto de dizer que nós estamos vivendo justamente a era e a plenitude do Espírito Santo. Onde é que começou essa história, Eduardo? Lá no século XIX, em Lucca, na Itália. Deus levanta uma jovem, uma menina, que hoje nós vamos conhecer como Beata Helena Guerra. Beata Helena Guerra, ela é chamada da secretária do Espírito Santo. Ela começa a ter revelações do Espírito Santo e ela começa a escrever aquilo que o Espírito Santo diz para ela, e ela começa a mandar essas cartas para o Papa Leão XIII na época. O Papa Leão XIII começa a pegar aquelas cartas e começa a olhar tudo aquilo, e ele fala: meu Deus, essa mulher só pode ser a secretária do Espírito Santo. Foi o Papa Leão XIII quem chamou ela de secretária do Espírito Santo.
E então, no ano de 1990, no dia 31 de dezembro do ano de 1990, o Papa entoou o Veni Creator, que foi a oração que eu abri a pregação. Então, no 31 de dezembro de 1990, o Papa agora, sentado na cátedra de Pedro, ele entoa o Veni Creator e ele consagra o ano à pessoa do Espírito Santo. É lindo isso, não é? E então depois a gente caminha um pouco mais. 1914, a Beata Helena Guerra morre. 1962, quem está no comando da igreja agora? Papa João XXIII. Ele então reúne e ele convoca o concílio, que nós vamos conhecer como Concílio Vaticano II. Isso em 1962. O Papa João XXIII morre. Quem assume agora é Papa Paulo VI. Em 1965, ele conclui o Concílio do Vaticano II. E na oração conclusiva do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, agora o Pedro, que tem a chave da igreja na mão, ele ao encerrar o Concílio Vaticano II, a oração dele é: Senhor, envia o teu Espírito Santo para reavivar a tua igreja. Olha a oração que o Papa fez, ou seja, 1990, o Papa consagra o ano ao Espírito Santo, e depois em 1962, Concílio Vaticano II, 1965, trocou o Papa conclui o Concílio Vaticano II pedindo: Senhor, sopra o teu Espírito Santo sobre a igreja, para reavivar, para reanimar, para reacender, para efudir, para jorrar Espírito Santo e fazer renascer da água e do Espírito homens e mulheres novas. A gente caminha 2 anos para frente. 1967, nasce então a Renovação Carismática Católica, com a missão de propagar batismo no Espírito Santo. Caminhamos 2 anos para frente. 1969, começa então a nascer as primeiras comunidades de vida e aliança, como a nossa, Comunidade Filho de João Batista, Canção Nova, entre tantas outras comunidades existentes hoje no mundo. Então, e a partir dali, então, de 69, tem uma explosão de Espírito Santo na terra. Começa a se levantar homens e mulheres clamando Espírito Santo. Começa a se levantar homens e mulheres pedindo avivamento, reavivamento, incendeia, reinflama. E a gente viu se levantar na igreja uma nova geração. Foi a partir de 1967 que nós vimos os católicos voltarem a usar a Bíblia. Foi a partir com o batismo do Espírito Santo que católico começou a rezar terço. Foi a partir do batismo do Espírito Santo que nós começamos a ver consagração a Nossa Senhora. Se hoje nós temos igreja, se hoje nós podemos pregar, se hoje você pode participar de uma live como essa, é graças ao Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu para Nicodemos lá preso, dizendo: ei Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. É o mesmo Espírito Santo que eu e você fazemos parte hoje. Por isso eu e você podemos nos levantar, podemos clamar, podemos dizer: vem Espírito Santo, e nós seremos homens e mulheres novas, porque nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vemos hoje tantos congressos de avivamento, tantas pessoas se levantando e dizendo: vem Espírito Santo, porque é somente o Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, que novas coisas poderão ser feitas. Quem não renascer da água e do Espírito não vai poder ver o reino de Deus. Receba Espírito Santo na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua história, no seu ministério, aonde você estiver, que a efusão do Espírito Santo recaia sobre você hoje, uma nova efusão, um reavivar, um reacender, um reincendiar do Espírito Santo na tua vida. Amém? Amém. Só para me encerrar a pregação, não vou esquecer de Nicodemos, só para você saber. Nicodemos, hoje ele é São Nicodemos, celebrado no dia 3 de agosto. Após então que Jesus morre, ele doou toda a sua riqueza para o início da igreja. Então quem bancou, quem financiou as primeiras caminhadas da igreja foi Nicodemos. Ele doou todos os seus bens para a igreja. Tanto que ele foi martirizado anos mais tarde por defender o nome de Cristo. Então, de Nicodemos, aquele que era às escondidas, virou São Nicodemos.
E ainda nós temos um evangelho apócrifo que é atribuído a Nicodemos, chamado de Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos. Então, esses dois evangelhos apócrifos são atribuídos a Nicodemos. Então, que pela intercessão de São Nicodemos, eu e você sejamos hoje impactados pela ação do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na sua vida, na sua casa. Amém.